Roda de conversa sobre a arborização urbana. Nossa roda de conversa de hoje será com os organizadores da Coletânea Brasileira sobre Arborização Urbana, uma obra composta por 5 livros sobre cada região do Brasil, contextualizando aspectos ecológicos, econômicos e socioambientais inerentes a cada localidade e realidade brasileira. Participam da coletânea cerca de 600 pesquisadores e gestores públicos de universidades, instituto de pesquisa, órgãos públicos nacionais e 3 instituições internacionais. Hoje, os biólogos Fernando Periotto, Maurício Lamano Ferreira e Alessandro Reinaldo Zabotto, organizadores do trabalho, farão uma apresentação geral das etapas desta obra. Os convidados autorizam a reprodução posterior deste material através do vídeo que ficará gravado e exibido nas redes sociais e YouTube dos organizadores. Agradecemos a presença dos técnicos, gestores, professores, estudantes e comunidade em geral que prestigiam nossos eventos. Informamos que, em razão das festas de final de ano, nosso próximo evento será no dia 16 de dezembro, próxima quarta-feira, com a continuidade da abordagem do tema de hoje, um enfoque na área acadêmica e políticas ambientais, e também uma apresentação sobre a Revisbal. Para o bom andamento do evento, solicitamos a todos que mantenham seus vídeos e microfones desligados. Durante o evento, postaremos um link para a lista de presenças e a avaliação do evento. Dando início, convidamos o senhor Anderson Fontes, diretor regional Nordeste, para fazer uma saudação em nome da SBAL. Anderson, contigo. Boa noite a todos e a todas, amigos e amigas arboristas, gente que ama demais as nossas irmãs e amigas árvores. Bom, aqui eu represento o nosso presidente Sérgio Chaves, que por motivo de força maior, acho que em relação a uma reunião que ele tem no mesmo horário, me pediu para fazer uma saudação. Eu vinha pensando do trabalho, imaginando, conversando com minhas amigas árvores, passei por várias, e pedi assim, o que saudar? Como saudar? Né? Aí elas disseram, Anderson, o que vocês estão fazendo e vem fazendo em correlação a nós, para nós árvores, já é uma saudação. Então, diga lá aos seus amigos que nós estamos muito felizes com essas rodadas, né, de conversa, essas prosas que se transformam em conhecimento, né, que se transformam em cada vez maior em nos apaixonar pelas árvores. Então, a diretoria, né, da Sociedade Brasileira de Arborização, que já vem aí desenvolvendo esse trabalho, né, com o pessoal da Unipampa, né, e demais entidades envolvidas, dá o seguinte recado. 2 recadinhos dentro dessa saudação. Amigos, eu não sei se vocês tiveram a chance de ler o nosso primeiro, eu acho que é o 40º, né? O Sérgio está chamando assim, mas é o primeiro dessa gestão, nosso manualzinho lá, né? O nosso livrinho de informações que está aí no site da SBAL, tudo. Veja lá o quanto tem de informações e nós vamos seguir numa linha, né, daquela situação. É o nosso informativo, muito bem lembrado, Kathleen. Esse informativo, para mostrar que não só, né, de prosa, não só, né, de conversa em redes sociais, tudo, nós estamos resgatando essa maneira, né, de estar lendo, de ler essa questão do informativo. A outra situação é que nós queremos aqui, aproveitando que a Eliane Guaraldo, essa guerreira mesmo, paulistana, que trabalha muito bem
na região centro-oeste, mostra a força da mulher brasileira na correlação da habilidade de vencer, né, no que faz, no seu trabalho, né? Como nós dizemos aqui no Nordeste, principalmente no estado que eu moro, Paraíba, né, que resgata essa questão da mulher poderosa, fazermos aqui, nós todos, né, incentivar cada vez mais Eliane, né, na situação do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, no 24º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. Vamos, minha gente, vamos incentivar, vamos mostrar aos gestores, né, quem trabalha em prefeitura, quem trabalha em universidade, quem é pesquisador, né, quem é arborista mesmo de fato. Vamos tentar nos organizar nesse evento o ano que vem, né, em Campo Grande, mostrando a força maior do que nós aprendemos hoje com a lição desse ano, 2020, né, dessa questão da pandemia, a força da árvore, como nós vamos resgatar dentro desse evento. Vamos incentivar, vamos mostrar aos nossos alunos, aos gestores municipais, à mídia, né? Nós tivemos aí agora algumas chuvas torrenciais, principalmente em São Paulo, onde as pessoas começaram a ver a árvore ali, né, como um elemento negativo, né, quando se tem essas chuvas. Vamos mostrar essas pessoas, vamos levar os conhecimentos através da mídia, rede social, vamos fazer um dos maiores eventos pós-pandemia e um dos maiores eventos que a ESBAL possa organizar em relação a essa questão de encontros, né, encontros formais. Bom, esse é o apoio da diretoria. A diretoria está firme e forte, diuturnamente conversando com a Eliane, diuturnamente conversando com os organizadores desse evento, puxando as regionais para incentivar, multiplicar, né, essa situação. E, por último, não deixar de parabenizar, em nome de todas as aves do Brasil, esse belo e lindo trabalho. Os dois companheiros eu não conheço, o Alexandre Zanotto, né, o Maurício Lamano, não conheço assim, espero conhecer pessoalmente, se já conheci, me desculpe, mas espero conhecer, mas em nome de Fernando Periolo, cidadão que veio aqui em João Pessoa, antes do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, tive o privilégio de receber na minha sala, onde trabalho, pequena sala da Secretaria do Meio Ambiente, já com essas informações, né, dessa coletânea. Meu amigo, eu fico emocionado mesmo em falar de um trabalho desse. Então, a diretoria da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana estará dando todo o apoio necessário dentro das condições de multiplicar esse trabalho, certo? Mas aqui eu queria passar a palavra para o nosso amigo Flávio Teles, que antes aqui no papo bem formal, disse que tinha uma bela informação para todos nós. Como eu acredito muito nas belas e lindas informações do Flávio Teles, eu já estou até vibrando aqui do que vem dessa informação, né, para concretizar esse lindo bate-papo aqui. Boa noite a todos, estamos à disposição, né, para sempre juntos construir um mundo melhor pelas árvores, um mundo mesmo melhor pelas árvores. De coração para coração, amando todas as árvores. Um abraço a todos. Bom, já que o Anderson passou a bola para mim, a grande e boa satisfação a gente vai deixar a melhor de todas para o nosso próximo evento, que será o último do ano. Mas hoje eu estou passando aqui para falar para vocês da nossa satisfação de estarmos participando do evento virtual da Sociedade Internacional de Arboricultura, da ISA, a quem nós somos filiados, e lá temos a satisfação de ter um grupo de brasileiros podendo participar. Talvez seja a maior quantidade de brasileiros no evento, porque dessa vez, como ele é virtual, mais pessoas puderam estar no evento, porque normalmente é um evento caro, e dessa vez estamos nós brasileiros podendo participar e estar trocando informações e recebendo informações com os amigos queridos da ISA. Essa é uma grande satisfação nossa de estar participando.
Um grande abraço a todos e que tenhamos um belo evento nesta noite. Agradecemos, então, aos amigos, né, o Anderson Fontes, o senhor Árvore, pela saudação, ao Flávio Teles, pelos informes, e de imediato passamos a palavra para o Alessandro Zabotto, que conduzirá essa noite junto dos demais convidados. Contigo, Alessandro. Oi, Kathleen, muito obrigado. Anderson, obrigado pelas palavras maravilhosas que você pronunciou. Não vai faltar oportunidade, na verdade estaremos todos o ano que vem no congresso da SBAL, né? Teremos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Amigo Flávio, obrigado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou biólogo, um dos organizadores da coletânea. Eu sou mestre em agronomia e atualmente eu sou doutorando aqui na Unesp de Botucatu, na área de agronomia também. Eu trabalho com fisiologia de árvores urbanas. E vou falar um pouquinho para vocês, antes de passar a bola aí para o pessoal, para os meus dois colegas organizadores também, sobre a nossa coletânea, né? Então, primeiro, o porquê. Deixa eu só colocar a apresentação aqui para vocês. Vamos lá. O porquê, então, de organizar uma coletânea. Esse é um projeto que nós estamos trabalhando aí há pouco mais de um ano, eu, o Fernando e o Maurício, né? Nós começamos com a ideia de um livro onde tínhamos a ideia de trazer um pouco de manejo, de lista de espécies, né? De árvores urbanas para plantio em calçadas e em parques, né? Exatamente para preencher uma lacuna que nós temos na arborização urbana, né? Que é a falta de informações reunidas em um único book, um único livro, né? Nós temos aí, Brasil todo, excelentes profissionais de diversas áreas que trabalham com arborização urbana. Acredito que sua grande maioria aí está incluída no livro. Depois eu vou passar um pouquinho dos números para vocês do livro, né? Então, a gente tinha essa falta de informações reunidas e daí nasceu a ideia de fazer um único livro. Só que, pelo tamanho do nosso país, né, e a necessidade de trazer essas variadas informações sobre a arborização urbana, a gente acabou trabalhando em uma coletânea completa, com 5 livros, né? Esses 5 livros vai ser um material fantástico para o poder público e para a academia, né? Isso vai dar uma agilidade na tomada de decisão do poder público, ele pode se alicerçar nesse livro da sua região para poder tomar decisão sobre os temas relacionados à arborização urbana e também para o legislativo propor novas legislações. A gente sabe que a maioria das cidades brasileiras carecem de legislações municipais aí com relação à arborização urbana, né? E eu acho que é importante destacar também que a publicação do livro, ela tende a construir ou ampliar, na verdade, a ponte entre a academia e a gestão pública. Nós não podemos esquecer da importância que nós, da academia, temos com o gestor público em trazer todas as informações da academia para a prática, né? Então, principalmente com a gestão pública ambiental, a gente vai ter uma aproximação. É importante destacar, óbvio, né? Nós todos sabemos que, passadas as eleições, a gente vê muito, e hoje a briga ideológica e tal, a gente tem que entender que depois que passou aí a eleição, os seus candidatos tem que deixar de lado a questão partidária e ideológica, a gente tem que trabalhar em um único bem comum. E falando nisso, dessa questão da aproximação, nós tivemos aí o Plano Nacional de Educação, né? O PNE 2014-2024, em que uma das metas para as universidades, tanto públicas quanto particulares, é a prestação de serviços com a comunidade e a ampliação dos serviços de extensão. E aí entra fortemente o nosso livro, né, a nossa coletânea, para trazer subsídio para essas atividades extensionistas das universidades. Então, é uma grande oportunidade que todos nós, aí, professores, tanto de graduação quanto de pós-graduação, de trabalhar nessa extensão. E aí uma frase muito importante que além da gente gerar o conhecimento na academia, a gente tem que torná-lo acessível. Isso é muito importante. Bom, continuando, falando um pouquinho da obra, entrando no contexto aqui, nós dividimos, né, a coletânea ela é dividida hoje em 3 partes. A primeira parte é a parte de biodiversidade, que vem responder uma questão que é o porquê plantar árvores, né? Nos espaços verdes urbanos. Então nós vamos ter aí
vários capítulos da primeira parte, que os meus amigos aí, o Fernando e o Maurício, depois vão explicar para vocês, capítulo a capítulo, para vocês entenderem o contexto da obra. Nós temos uma segunda parte que é a Florista, então nós vamos ser reunidos nos livros de cada região, né? Um livro para cada região do país, capítulos de listas florísticas de todos os estados brasileiros, compreendendo todos os biomas, então, de espécies nativas. Isso é muito importante, a gente ter essa lista na mão do gestor municipal. E nós temos também a questão das políticas públicas. A discussão final é em qual contexto eu devo plantar as árvores em áreas urbanas e periurbanas. Então, a gente vai ter uma discussão muito bacana na parte 3 do livro, que inclusive é assunto da nossa próxima live na semana que vem, na quarta-feira. A gente vai abordar exclusivamente o tema de políticas públicas e essa aproximação entre a academia e o poder público, né? E aí nós temos umas metas a serem alcançadas, né? Falando da importância que nós temos dessa aproximação, o que nós vamos trabalhar muito ano que vem, após a publicação, que está prevista para o Congresso da SBAL, no segundo semestre, né, o lançamento oficial. Nós vamos trabalhar muito no pós-livro. Não adianta a gente lançar um livro, ir para todas as prefeituras e o livro ficar na gaveta. Não é isso que nós queremos. Então, nós vamos organizar alguns congressos, um já está em negociação, inclusive, e onde nós queremos colocar na mesma mesa para debater o poder público, a academia, o cidadão e pessoas que tenham interesse em trabalhar em prol da arborização urbana. Então, a gente imagina fazer esses congressos de divulgação e debate. E também, óbvio, o lançamento, nós temos o ano que vem já a agenda com, acho que são 6 congressos em mesas redondas, onde nós vamos debater muito a questão do livro, de todas as suas partes, tanto a primeira, a segunda, quanto a terceira parte do livro. Falando um pouquinho do livro em si, nós temos hoje mais de 500 pesquisadores, nós temos 106 capítulos divididos nesses 5 livros. Esses 106 capítulos são, além dos primeiros autores e os coautores, nós teremos a participação de mais de 500 pessoas, entre pesquisadores, mestres, doutores, especialistas, técnicos de prefeitura, todos da área de arborização urbana, relacionada a cada capítulo, participando. Isso envolve mais de 80 instituições brasileiras e 3 instituições internacionais. Falando um pouquinho de quem faz parte do projeto, bom, eu já vou aproveitar o momento para agradecer a nossa primeira instituição apoiadora e que está dando uma força enorme para a gente, isso quando nós tínhamos um esboço do projeto lá atrás, é a SBAL, que foi a nossa primeira apoiadora e divulgadora, e abriu para a gente um espaço no Congresso, tanto para o lançamento do livro como mesa redonda. A gente vai ter uma manhã, já deixo aqui meu abraço para a nossa amiga Eliane Guaraldo, também que está trabalhando muito pela divulgação do livro. Então, nós temos o apoio da SBAL, da Sociedade de Botânica do Brasil, da Sociedade de Ecologia do Brasil, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios, das Secretarias de Meio Ambiente, né? O ICLEI também está participando, Local Governance of Sustainable, vai participar com a gente da organização, o Comitê da Bacia do Alto Paranapanema, que reúne mais de 400 municípios aí entre Paraná e São Paulo, a FAO, que é um braço importante da ONU, também está apoiando o livro, e é óbvio que a ISA, que é a International Society of Arboriculture, que está tendo um evento aí enorme, aí que o Flávio mencionou anteriormente, também já enviou a sua carta de apoio, tá? Falando um pouquinho do livro, deixa eu interromper o compartilhamento. Falando um pouquinho do livro, nós vamos ter na abertura na verdade são 3 capítulos que eles se repetem em todas as 5 publicações, né? O primeiro, que é a abertura do livro, que vai ser feita pela professora Luciana Schenck, o arquiteto Tabacô, eu acho que a Eliane também está participando, que vai trazer uma história da arborização urbana, vai trazer para a gente um overview de toda essa história, inclusive, possivelmente, aí com grandes personagens aí, da botânica e do paisagismo, como o Frederico Carlos Rene, o Roberto Burle-Marx. Então, esse capítulo é um capítulo que vai se repetir em todos os livros e vai ser feito aí pela Luciana Schenck e os colaboradores. Nós teremos também no final, depois da parte de políticas públicas, no final da nossa roda de conversa, vocês vão entender um pouquinho mais essa estrutura do livro,
nós vamos ter um capítulo, o nosso querido Luiz Pedreira, o LO, que vai trazer para a gente cases internacionais aí do mundo sobre a arborização urbana, os cases mais importantes aí que são referência no mundo, estarão presentes nesse capítulo. E aí um capítulo de encerramento, que também é a Luciana Schenck, da USP de São Carlos, que vai fazer para a gente, com mais uma equipe de profissionais aí Brasil afora, que vai trazer uma visão geral da arborização urbana, mas uma visão um pouco mais crítica, né? No primeiro capítulo ela traz essa história e no final ela traz essa visão crítica, que após o leitor ver todos os nossos capítulos, ele vai ter a ideia desse contexto todo da arborização urbana. Bom, então, eu acho que é o livro. Só para finalizar minha fala, a abertura do livro vai ser feita pelo David Nowak, que é o pai do aplicativo iTree, que é uma plataforma gigantesca que trabalha aí, funciona no mundo todo, de gestão de arborização urbana. Ele é do Serviço Florestal Americano, ele faz a abertura, e o prefácio da obra será feito pelo presidente da diretor-geral da FAO Brasil, que é o braço da ONU, também vai fazer o prefácio para a gente. Bom, então, para falar do livro, vou apresentar meu primeiro colega, o biólogo Fernando Periotto, que é um dos meus amigos que estamos organizando junto. Fernando, como disse, biólogo, é doutor em ecologia pela UFSCar, é um apaixonado por árvores, né, Fer? Então, eu acho que casou bem certo a equipe, você, o Maurício aí na organização, e eu vou passar para você falar, então, trazer para a gente um pouco dessa primeira parte do livro. Vai lá, Fer. Muito obrigado, Alessandro. Estão me ouvindo bem, né? Tudo certinho, né? Então tá jóia. Agradeço muito a SBAL, as palavras tanto do nobre Anderson e também do colega Flávio. E humildemente, né, estamos aqui apresentando essa nossa obra gigantesca, né, que, como o Alessandro bem comentou, iniciamos há mais de um ano a organização com todo carinho, com todo profissionalismo, né, possível, né, de nós 3 organizadores, e tão dedicados e dedicadas autores e autoras que estão construindo seus capítulos por todo o Brasil. Eu vou passar eu vou ser breve, não serei demorado, eu passarei uma pincelada de alguns capítulos da parte 1, depois eu devolvo a palavra para o Alessandro, e depois eu retomo falando da parte 2, que é a parte botânica do livro, da coletânea, né? Mas eu reafirmo, né, que é um livro escrito por brasileiros. Então, nós tivemos a opção, né, e também a grande oportunidade e o privilégio de convidarmos autores e autoras de todo o Brasil, né, e não só, por exemplo, autores do Paraná, ou de São Paulo, ou do Sul, falando do Brasil, mas sim são autores do Acre falando do Acre, falando sobre o Acre, autores de Pernambuco falando sobre o estado de Pernambuco, e assim vai Brasil afora. Então é uma grande alegria, né, compartilhar essa organização da coletânea junto com tantos autores, digamos, de excelência, né, em seus profissionalismos. E com certeza a grande intenção dessa obra jamais, né, competir com alguém ou com qualquer outro, isso passa muito longe das nossas intenções, mas sim colaborar com o nosso país, colaborar com a mãe natureza, né, e colaborar com a arborização urbana e com as florestas urbanas brasileiras, para que a arborização urbana e o manejo e todo o tratamento dado às florestas urbanas brasileiras e árvores do viário, né, brasileiro, ou seja, ruas, praças, parques, canteiros centrais, parques lineares, etc., né, outras áreas verdes, né, áreas periurbanas também que a gente aborda no livro, que essas áreas sejam tratadas com o maior profissionalismo possível. E claro, assim como o Anderson, eu também sempre sou muito emotivo, né, com muito amor, com muito carinho pela nossa natureza tão arrebentada, né? Infelizmente, é a área urbana do nosso planeta que é a área mais degradada, ambientalmente falando.
Bom, e sobre a parte 1, eu vou falar rapidamente com vocês sobre, por exemplo, o capítulo 1. Né? A gente abre o capítulo 1 da parte 1 com o assunto sobre viveiristas, coletores de sementes e diversidade genética na arborização urbana. Um capítulo maravilhoso, né? Falar de coletores de sementes, viveiristas, a gente não fala só de ecologia, de biologia vegetal, mas a gente acaba falando também de aspectos sociais daqueles que coletam sementes, né? A gente fala das árvores mães, as matrizes, né? Então, esses autores das 5 regiões brasileiras, né, vão abordar esse capítulo sobre todo o funcionamento de um viveiro, desde a coleta de sementes até a muda padrão pronta, seja ela no padrão lá de Minas Gerais, né, um padrão fantástico de mudas que em várias cidades mineiras eles conseguiram obter, aí mudas de 3, 4 metros, que ficam mais no viveiro, né? Então, existe um investimento maior até essa muda sair no viveiro, ela fica mais tempo, ou então as mudas de 1 metro, 1,5 metro, que em geral é padrão em outras regiões do Brasil, 2 metros, e elas estão prontas para serem plantadas e cuidadas nas ruas, né? Lembrando que nós tivemos uma live na ISBAL fantástica, né? Com produtores de mudas, inclusive mudas nativas, e foi fantástico e triste também os relatos que muitas das mudas elas morrem de fome e sede no nosso Brasilzão aqui, porque são plantadas e abandonadas, são esquecidas, infelizmente. Não podemos esquecer que as árvores são seres vivos, né? Então, esse capítulo 1 falará sobre essa questão dos viveiristas, diversidade genética, produção de mudas, importantíssimo, né? Eu também abordo aqui com vocês a questão do capítulo arborização urbana e os aspectos técnicos de plantio, adubação, né? E árvores urbanas. Muitas das árvores, né? A árvore tem enraizamento agressivo. Muitas vezes, quase que 100% das vezes, dos casos não seriam um enraizamento agressivo, mas sim, como os especialistas que estão escrevendo esses capítulos falam, foi a cova, o berço da árvore que foi mal feita, né? Essa árvore, ela já está no ambiente artificial, que é um solo compactado, né? Uma condição de temperatura super variável, né? Umidade relativa do ar super variável no meio urbano, e ela é mal plantada também em seu berço, mal adubada, mal irrigada, e acaba estourando calçada, arrebentando estruturas físicas, né, dos equipamentos urbanos, por mau plantio, né, e adubação. Então, nós teremos um capítulo desse para cada região, abordando aspectos técnicos, né, como se planta de uma maneira profissional uma árvore, como se cuida dela, né? É um tipo de manejo também. Também teremos, né, um capítulo importante. Só voltando à questão do plantio, lembremos que o Brasil é mega diverso também na questão edáfica, né? Então, não só a flora, mas os solos, não só a fauna, a flora, mas os solos brasileiros são muito diferentes, né? Então, em cada cidade, em cada região, em cada bioma, em cada unidade fitoecológica brasileira, né, dependendo qual cidade o gestor público e a sua equipe se encontra, o plantio tem que ser feito de uma forma específica, tá? Olha a importância de cada capítulo. Vejam vocês a importância de cada capítulo. Outro capítulo importantíssimo, que será nas 5 regiões, é sobre o manejo, conflitos, tecnologias voltadas à arborização urbana. Cada autor e autora dos 5 volumes abordarão da sua forma, alguns mais voltados à tecnologia, de ponta, inclusive, né, como o pessoal sudeste, a gente vem acompanhando, né, a elaboração do capítulo, estão nessa linha, outros mais em relação à poda, manejo, a outros tipos dessa interface entre a gestão pública, né, que são os órgãos aí que interferem no crescimento, desenvolvimento do vegetal arbóreo na cidade. Então, esse capítulo de manejo, conflitos e tecnologias voltados à arborização urbana também é um dos que serão aí destaques na parte 1 do livro. Tem também o capítulo
sobre manejo de pragas em árvores urbanas. Muitas pragas aparecem nas árvores urbanas. Temos aqui vários autores presentes, né, que estão aí elaborando, até finalizaram seus capítulos, né? Já região, por exemplo, região Sudeste e Centro-Oeste, abordando toda a questão das pragas, né, que afetam as árvores urbanas. Ou então palmeiras também, né, que não são árvores, mas são vegetais que estão de forma importante na arborização, no paisagismo, em florestas urbanas, e por vezes eles são vítimas dessas pragas, entre aspas, né? São pragas, eles são seres vivos que acabam se alimentando e prejudicando o vegetal foco da arborização urbana, que é uma árvore, uma palmeira no caso, tá legal? Então, um capítulo só voltado a esse manejo de pragas, importantíssimo, com profissionais de excelência em cada um deles. Esse termo pragas não é um termo pejorativo, é um termo que leva ao nosso capítulo do livro, que é importante a gente mencionar, ao uso de insumos químicos, tóxicos, né? Na verdade, os grandes especialistas em pragas e arborização urbana nos informaram, né, que afirmam que pouquíssimos são os insumos aprovados para uso em meio urbano, né? Até pela presença do ser humano na cidade e pelo prejuízo que isso causa à saúde humana. Então, muitos são proibidos, a grande maioria. Poucos, né, são utilizados. E existem também muitos produtos naturais, né, que não são de origem sintética, de uma química sintética sendo utilizados na arborização urbana para controlar certos seres vivos que prejudicam o desenvolvimento ou matam as árvores, tudo bem? Também teremos um capítulo muito importante que envolve, aí, vamos dizer, várias secretarias, né, de meio ambiente, de educação, de obras, que é o capítulo sobre educação ambiental e biodiversidade na arborização urbana, né? Ele tem, né, um corpo de especialistas fantásticos, 5 capítulos também, um para cada região brasileira, abordando essa questão que, se a população brasileira ou de qualquer outro país não estiver participando de todo o processo, né, desde o desenvolvimento da árvore no viveiro até o plantio e cuidado, né, a árvore, muitas vezes, basta dar uma ventania, um temporal, a árvore se torna um vilão na cidade, né, uma vilã. A árvore se torna uma vilã, e não uma benfeitora, que é o que ela realmente é. Às vezes, muitas árvores são só notadas no dia da tempestade, quando elas caem, derrubam seus galhos em muros, casas, afetam ou matam pessoas, como aconteceu infelizmente em São Paulo há poucos dias atrás, ou então danificam veículos. Então, todo um processo de educação ambiental é necessário a ser feito em nosso Brasil, né, para que as árvores sejam plantadas, cuidadas e amadas aí pelo cidadão, pelo munícipe brasileiro. Senão, elas sempre serão motivo de problema e prejuízo para a cidade. Outro capítulo, que é o último que eu vou mencionar, creio eu, que é um capítulo muito especial, né? Não diferente dos outros, que também são especiais, mas é a questão de áreas periurbanas. No Brasil, e nós fomos realizando os convites e cada vez ficando mais maravilhados, nós organizadores, né, com tudo, com toda a riqueza que o nosso Brasil tem. No nosso Brasil existem muitas florestas periurbanas que atuam na segurança alimentar dos municípios. Um tema mundialmente, né, comentado, que é foco da ONU, foco da FAO, né? E é um tema para o período pandêmico e pós-pandêmico de primeira importância, que é a segurança alimentar, ou seja, áreas de florestas na periferia da cidade, e daí nós fomos alertados pelos autores, não, também na cidade. Então, áreas urbanas e periurbanas, florestas urbanas e periurbanas, que produzem alimentos, como sistemas agroflorestais, quintais urbanos, hortas urbanas, ou então pomares urbanos. Então, essas áreas periurbanas nós não tínhamos no livro, incluímos,
e ela é de suma importância para aquela conexão verde entre o meio urbano, essa área periurbana e o meio rural, né? Sendo um ponto, né? Uma área de corredor ecológico e de dispersão de sementes, de frutos pela fauna urbana e a fauna rural que passa por esse periurbano. Sem comentar, né? E também, e acho que é super importante também, sem enfatizar agora porque não dá tempo, mas só pincelando essa questão social, né? Então, muitas das pessoas envolvidas em áreas periurbanas, na produção de alimentos, assim como também em coleta de sementes, lá no capítulo 1, né, os coletores de sementes, vivem, né, dessas importantes e lindíssimas atividades, e nobres atividades, né, que precisam, na verdade, ser multiplicadas pelo nosso país, porque protege a natureza, confere segurança alimentar, fornece alimento limpo para a população, gera renda, gera emprego, etc, etc, etc. Muitos outros argumentos a favor, né? Então, sobre a parte 1, o que eu iria comentar, e infelizmente tem que ser bem rápido, seriam esses pontos, esses capítulos, e eu passo já para o Alessandro, para que ele passe para o nosso colega Maurício e o apresente. Volto depois. Obrigado, Fernando. Bom, vamos lá. Nós vamos dar continuidade na parte 1 do livro ainda. Nós temos mais alguns capítulos aí que é o Maurício que vai falar. Então, vou apresentar o Maurício, o nosso colega organizador também, junto comigo com o Fernando, também biólogo, doutor em ciências pelo Sena, professor universitário. Maurício, por favor. Obrigado, Ale. Valeu. Primeiramente, agradecer a SBAL e a toda a organização da live, dizer que é um prazer, né? Reforço as palavras do Fernando, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e com toda essa audiência que as lives da SBAL têm, né? Ao vivo e também depois nos canais dela, no YouTube, Facebook, etc. Então, manifestar isso, agradecer as palavras carinhosas do Anderson. Certamente, Anderson, nos conheceremos em breve, né, depois que toda essa crise sanitária passar, enfim, e o Congresso da SBAL vai ser uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma. Bom, dando continuidade, né, então o Fernando já deu um espectro geral de alguns capítulos, né, falando da importância o capítulo de viveiristas, de adubação, manejo, enfim. Antes de começar, eu acho que era importante trazer um detalhe sobre educação ambiental do que o Fernando falou. Eu estava conversando com alguns professores no departamento que eu trabalho, no programa da área interdisciplinar da CAPES, e foi muito interessante que uma colega minha falou assim, nossa, eu estava explicando para ela a questão da respiração da raiz, eles são de outra área, eles são da área da saúde e tem alguns colegas da área de educação. E eu falei da importância da respiração da raiz e tal. Ela falou assim, nossa, é verdade. Quer dizer, o que eu entendo, né, é que o capítulo de educação ambiental tem um papel chave, assim como todo livro, assim como a divulgação, assim como o papel extensionista que foi abordado aqui no início da conversa. Quer dizer, levar a informação traduzida para a população como um todo é protagonizar o agente da transformação socioambiental, né? Eu acho que a gente vive ainda numa situação embrionária dessa transformação, mas eu acho que já existe uma SBAL da vida, já existem entidades, Sociedade Brasileira de Botânica, de Ecologia do Brasil, existem entidades que começam, né, a borbulhar, e muitas universidades, muitos profissionais, muitos colegas que aqui estão, muitos Brasil afora que não estão nesse momento, que já fazem esse papel extensionista, que já atuam em projetos de educação ambiental para transformação propriamente dito, porque a gente conserva, a gente cuida daquilo que nós conhecemos, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem, elas não fazem nem ideia, por exemplo, que existe a raiz da árvore, por exemplo, precisa respirar. Então, acho que é nessa perspectiva que a gente também entende a grande importância, né, desse trabalho e dos desdobramentos dele. Mas, aproveitando o gancho do Alê, eu vou continuar a explicar alguns outros capítulos da parte 1. Por exemplo, um dos nossos capítulos vai ser a morfofisiologia, né, arborização urbana e aspectos da morfofisiologia dela. Esse capítulo ele vem trazer assim um papel fundamental para o gestor público, para que ele possa entender
né, de forma, claro, não muito técnica, que essa é a proposta do livro, que tem informações técnicas, sim, corretas, mas não daquela liturgia acadêmica, impalatável, que apenas acadêmicos conseguem entender e ler, né, mas trazer alguns aspectos, né, da fisiologia vegetal, por exemplo, o que eu estava falando agora, a questão da respiração da raiz, a questão da importância da infiltração e permeabilidade, percolação de água no solo, para que tenha, então, os processos de evapotranspiração possam ocorrer eficientemente, e aí sim a árvore prestar, né, os seus serviços ambientais propriamente dito, umidificando a atmosfera, trazendo uma qualidade de vida para a população como um todo. Então, esse capítulo da morfofisiologia, ele traz, né, no seu escopo uma preocupação de falar, olha, a planta ela tem um determinado funcionamento e esse determinado funcionamento depende de algumas condições do ambiente, mas também depende da sua própria estrutura, né? E esse paralelo é o que nós gostaríamos, é o que nós... alguns colegas já entregaram o capítulo, inclusive, o pessoal da região norte, inclusive, parabenizar todos que já entregaram os capítulos, ao que esse capítulo se propõe a explicar para o gestor público, enfim, trazer no seu escopo. Então, o capítulo de morfofisiologia, ele vem trazer um aspecto fisiológico, mas também um aspecto morfológico fundamental, como, por exemplo, padrões morfológicos de copa. Isso pode ajudar, né, nessa relação com equipamentos urbanos. E aqui não estamos fazendo apologia de que o equipamento urbano ele é mais ou menos importante que a árvore, eu acho que a questão não é essa, mas é entender que no desenho da paisagem, a copa, a morfologia da copa, por exemplo, pode ter um papel fundamental, assim como a morfologia da raiz, né? Se forem raízes aéreas, raízes tabulares, elas podem desempenhar um papel maléfico lá no questão do calçamento, do viário, quando for plantado em calçadas, por exemplo. Dando sequência a isso, o próximo capítulo que nós vamos abordar em todos os livros, um de cada região, é o capítulo de serviços ecossistêmicos. Esse capítulo ele vem com um papel-chave na discussão dentro da coletânea. Naturalmente, os autores das nossas reuniões, eles manifestaram a importância de definir serviços ecossistêmicos, de trazer os benefícios que a árvore urbana traz para a cidade em termos de serviços ecossistêmicos e até definindo, de repente, serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Mas tem um fator mais importante que foi bastante debatido e que os capítulos de todas as regiões provavelmente vão apresentar, que é uma outra abordagem, né? Por exemplo, promover estratégias para pagamento por serviços ambientais através da arborização urbana, através do fomento à arborização urbana. Essa é uma ferramenta ambiental fundamental para as cidades. Isso entra como um grande diferencial no planejamento ambiental estratégico municipal. Uma vez que você tem uma política de pagamento por serviço ambiental baseado nos serviços ecossistêmicos que a arborização pode oferecer, você começa a ter mecanismos de conservação mais eficiente e, claro, né, monetariamente justo, porque a questão do pagamento por serviço ambiental, ela entrelaça o aspecto monetário, o aspecto econômico, a um aspecto de conservação da biodiversidade fundamental. E essa abordagem ela vai ser trazida também ao longo do capítulo de serviços ecossistêmicos e arborização urbana. Então, eu acho que muito além de falar sobre os prováveis serviços, que isso talvez se repetisse ao longo das áreas, mas é trazer uma abordagem do pagamento por serviços ambientais que pode ser um diferencial para cada região do país como um todo. Um capítulo que eu acho que vai ser muito legal ler, né, para quem estuda poluição atmosférica, nós vamos ter um capítulo de poluição e arborização urbana. Nesse capítulo, eu acho que ele vai ser muito interessante, porque eu tenho na minha formação, claro, um background que eu estudei a interação planta e atmosfera poluída, mas não é por conta disso apenas, mas é porque nós temos diferentes escalas de apresentação, né? Por exemplo, na região norte, o Saulo Freitas, o nosso colega pesquisador da NASA, ele vai trazer uma perspectiva da poluição atmosférica, por exemplo, de Manaus,
e quanto que isso pode interferir na produtividade florestal, alterando, por exemplo, padrões de balanço de carbono, e isso tem uma associação direta com o clima e que acaba não sendo apenas em escala local, isso tem uma escala regional muito, né, mais ampliada. Então, o Saulo vai trazer essa discussão da poluição atmosférica em cidades, e aqui, por exemplo, no Sudeste, nós vamos ter uma abordagem diferente com a doutora Marisa Domingos, do Instituto de Botânica, e com o doutor Plínio Camargo, do Sena, e alguns colaboradores, que eles vão trazer uma perspectiva na escala da planta. Então, eles vão trazer algumas informações, por exemplo, de trabalhos que eles já têm na área, algumas informações sobre biomonitoramento da qualidade do ar, a capacidade de filtro biológico por conta da vegetação, enfim, eles vão trazer, dentro de uma outra escala de abordagem, uma relação que também é inerente aos efeitos antrópicos, né, na cidade, grande parte oriundos da frota veicular e também dos processos industriais, mas que a arborização acaba sendo um grande filtro ou acaba podendo ser uma ferramenta de indicação da qualidade do ar. Então, claro, no Centro-Oeste, no Nordeste, nós vamos ter diferentes abordagens em diferentes escalas, o que eu acho que vai ser muito rico. Dando sequência, existem mais 3 capítulos ainda nessa parte 1. O próximo seria a saúde pública e arborização urbana. Esse capítulo ele vem como uma ferramenta fundamental na elaboração de política pública, principalmente no que diz respeito à ampliação de espaços verdes urbanos. Ele vai dialogar perfeitamente com a parte 3 do livro, como o Alessandro bem explicou, é a parte que vai discutir quais são as perspectivas do plantio de árvore, né, nas cidades, mas esse capítulo ele vai trazer e vai cruzar dados, por exemplo, alguns indicadores, né, de saúde pública que estejam associados à questão do uso de espaços verdes urbanos. A Conferência de Xangai, da Declaração de Xangai de 2016, organizada pela OMS, um braço da ONU, ela entendeu, pela Comissão de Promoção da Saúde, que as ferramentas de promoção da saúde são as mesmas que pautam a Agenda 2030. Ou seja, nós temos um casamento de 2 agendas, né? Tanto a Agenda 2030 com os ODS, assim como a Agenda de Promoção da Saúde. Então, entende-se que a política de promoção de saúde nas cidades deve atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que nós precisamos é mostrar para o gestor público quais são os indicadores ambientais que podem estar associados a benefícios, por exemplo, na saúde coletiva. E nós temos aí, por exemplo, a Thaís Mauad, que participou aqui do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Ela publicou recentemente um trabalho que levantou um grande debate aqui nas nossas reuniões e enfim, nós tivemos... foi norteador para pautar algumas decisões. A que caminho nós seguiríamos com esse capítulo? Então, acho que ele vem trazer uma grande contribuição nesse sentido. Outro capítulo importante, o penúltimo da minha fala, nesse momento, é o de espécies exóticas e invasoras. O Fernando vai falar já sobre a parte 2 do livro, que é a parte de florística, propriamente dito, e aí eu vou deixar para que ele fale dessa relação de nativas espécies, a priorização, né, talvez hipervalorização de espécies nativas, o que não entra em xeque algum, né, a exclusão de espécies exóticas, mas sim das invasoras. Mas apenas o que a gente traz na perspectiva não é esse debate, e nós, na verdade, nem queremos talvez entrar muito nesse debate de espécie exótica ou nativa, mas sim hipervalorizar a espécie nativa, porque há grandes defensores com muito boas causas sobre as espécies exóticas. Mas o que nós vamos trazer, e aí nos capítulos isso é muito forte, é a questão das espécies invasoras. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente está gastando aproximadamente 2 milhões de reais para retirar as arcontofênix, aquelas palmeiras invasoras, de um único parque, que é o parque que está na Avenida Paulista, que é o Parque Trianon. Essa palmeira ela já está se alastrando pela Serra do Mar, né, ultrapassando essas fronteiras urbanas, caindo então no sistema florestal propriamente do Parque Estadual da Serra do Mar, nesse contínuo da Mata Atlântica. É uma palmeira que ameaça até certo ponto o padrão da biodiversidade e está custando muito aos cofres públicos, né? Está custando aí em cerca de 1% quase do seu orçamento apenas no Parque Trianon. Então, nós vamos trazer a questão das espécies exóticas e invasoras também em todos os capítulos, em todos os livros de todas as regiões. E por último, nós vamos trazer um capítulo de fauna
né, e arborização urbana. Assim, as reuniões que nós temos tido com o pessoal da fauna tem sido uma coisa também encantadora, né? Existem inúmeros exemplos no centro-oeste, na região norte do país, né, de animais que nós aqui no sudeste, né, eu, Ale, somos daqui do sudeste, né, eles trazem alguns exemplos dessa interação desses animais silvestres que entram na malha urbana, frequentam essas áreas urbanas, e aí sim mostrando o papel, né, dessa arborização e desse esverdeamento das cidades nessas regiões, principalmente nessas regiões, para a manutenção dessas populações, desses animais que frequentam também esses espaços, seja por refúgio, ou seja porque eles estão numa amplitude de nicho, independente da razão. Então, esse último capítulo, fechando a parte 1, vai trazer essa interação animal-planta, né, em todas as regiões do país, mas com alguns detalhes assim bastante interessantes, bastante curiosos, que alguns autores já deram alguns spoilers para a gente já sobre essas questões. Ale, devolvo aí o microfone para você, vai lá. Obrigado. Bom, finalizamos então os capítulos da parte 1 do livro. Eu já queria fazer um parênteses aqui para agradecer todos os autores, os coautores, as mais de 500 pessoas que estão colaborando. Já recebemos grande parte dos capítulos, ainda falta, né, devido ao prazo que nós temos aí. Então, eu já queria deixar aqui o nome da comissão, os nossos agradecimentos, e muitos dos autores estão assistindo a live, e também, como fica gravado, muita gente vai assistir depois. Bom, nós vamos entrar na parte 2 agora, que é a parte que traz no livro a lista de espécies e a florística de todos os estados brasileiros. Então, vou chamar o Fernando novamente para comentar para a gente sobre essa parte do livro. Fer. Joia, Lê, muito obrigado. Excelente aí a apresentação do Maurício também, né? E fazendo o gancho, né, com a parte 1, essa parte 2, ela é a porção central do livro. Vamos dizer, a coluna vertebral de nossa obra, dando ênfase, supervalorizando e respeitando a flora nativa brasileira. E, na prática, se observarmos em centenas de trabalhos de levantamentos florísticos e pesquisas sobre a arborização urbana brasileira, né, sobre espécies, abundância, né, diversidade, por maioria dos nossos municípios, as árvores urbanas, em sua grande porcentagem, são exóticas, ou então estão em pouquíssima representatividade nativa. Então, para o nosso país, um país mega diverso em fauna, flora, fungos, protistas, bactérias, etc., né? No nosso país, chega a ser entristecedor e inconcebível. Porém, é a nossa realidade. As nossas ruas, elas estão representadas, né, com pouquíssimos elementos arbóreos nativos, seja no sul, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, ou seja, qualquer um das 27 unidades federativas do nosso país. Então, qual foi a intenção em conceber um capítulo para cada estado brasileiro, né? Com uma descrição fitogeográfica do estado, uma lista de espécies, uma lista aberta, né, de espécies com suas famílias botânicas, que são representantes do estado, né, ou seja, da flora, dos biomas e suas respectivas unidades fitoecológicas nos seus estados. Qual que é a intenção? Qual foi a intenção de nós, colaboradores? E agora, qual está sendo também a intenção dos autores e das autoras, né, que são botânicos de excelência por todo o Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, ou então gestores da arborização urbana que já trabalham, praticam a arborização urbana em seus estados,
há décadas, né? A intenção é a seguinte, que a nossa flora brasileira seja, no mínimo, conhecida em nossos viveiros municipais ou nos viveiros que fornecem mudas para as nossas cidades e, no mínimo, que essas árvores sejam testadas, né? Pois a grande maioria das árvores nativas brasileiras nunca foram testadas, nem mesmo testadas, né? Sejam de maneira prática mesmo, ou até em pesquisas, porque pesquisas desse tipo, como eu já ouvi vários importantes pesquisadores brasileiros comentarem, né, e afirmarem que essas pesquisas demoram. Muitas vezes um projeto ele dura 2, 3, 4 anos, né? Uma pesquisa desse tipo de teste, né, com árvores urbanas, árvores nativas, para que elas sejam utilizadas no meio urbano, pode demorar, né, perdurar um tempo de 5, 10, 15 anos para que esse sucesso seja observado ou não. Então, a ideia e a intenção nossa é valorizar a flora brasileira, sendo que a flora brasileira ela tem um potencial gigantesco e ele está menosprezado na prática e ele pode ser, e esse quadro pode ser revertido. Então, a estrutura desse capítulo, que está sendo escrito e fotografado e explicado de uma maneira minuciosa por esses excelentes autores e autoras por todo o Brasil, né? A estrutura desse capítulo é bastante simples, né? Porque ela é uma descrição fitogeográfica, né, das unidades fitoecológicas que existem em cada estado e o lançamento, né, das espécies que têm potencial para entrarem, né, na arborização urbana da cidade, para que até que muitas delas que elas sejam testadas, né, numa lista aberta que pode ser reduzida num futuro ou, né, acrescida por outras espécies ainda que não apareçam nessa publicação. Então, por isso é uma lista aberta. Isso foi sugestão dos autores, né? Não, essa lista não pode ser fechada de forma alguma, porque ela vira ela pode se transformar em algo engessado para a cidade ou para o estado que está utilizando essa lista. Essa lista, né, que é uma lista aberta, ela tem várias colunas, claro, com características de cada uma das árvores, ou seja, qual unidade fitoecológica ela aparece, do estado, a altura média da árvore, né, seja a altura média, porque assim, muitas vezes a altura da árvore, ela é uma no meio natural, a outra é artificial, ou seja, por exemplo, o meio urbano, né? Então, a altura média que a gente pede é a altura observada até o momento. Muitas das árvores testadas aí no urbano, os pesquisadores, os gestores ambientais, né, gestores públicos, têm ideia já que essa árvore, no meio urbano, ela tem altura média 15, 10, 5, né? Mas no meio natural, na floresta, ela tem uma altura média diferenciada, né? E toda a sua arquitetura é diferenciada, em geral, no meio urbano, né? Por várias condições artificiais da cidade, diferentes do meio natural, né? Outra coluna é se essa árvore é adequada para calçadas ou para espaços mais amplos, como praças, parques, etc., né? As calçadas, a gente sabe, né, com a questão dos aparelhos aí, tubulações subterrâneas, né, de vários equipamentos urbanos, fiação elétrica, fiação e outros cabos telefônicos, internet, alta, baixa tensão, tudo isso limita demais a arborização urbana, a lista, né, de espécies para o viário, para o local calçada, onde tem dezenas de equipamentos urbanos que essa árvore pode conflitar. Mas em praças e parques, né, existe uma liberdade maior, tá certo? Também outras simples, né, importantes informações como o DAP dessas árvores citadas, a densidade da madeira, porque são importantes para momentos de tempestades, ventanias, corredores, né, onde pode ter um fluxo
e uma intensidade de ventos diferenciada. Textura da folha, para que isso, textura da folha? Para questões de maior ou menor agora assumiu a palavra, mas a questão de poluição, né? Os poluentes, sensibilidade a poluentes. Maior ou menor sensibilidade a poluentes, né? Centros urbanos existem árvores que não deram certo em áreas muito poluídas, por exemplo, no município de São Paulo. Se eu não me engano, o pau-brasil é uma delas, né? Persistência das folhas, né? A questão de tipo de raiz, a época de florescimento, a época de frutificação, a dispersão, né? Se é zoocórica, monocórica, autocórica, hidrocórica, a época de florescimento, né? A dificuldade de produção em viveiro, desde a dificuldade de produção de coleta de sementes até mesmo a lentidão, por exemplo. A gente tem ideia, sabe, que espécies de cerrado, muitas vezes elas têm um desenvolvimento mais lento, tem uma germinação mais demorada, né? Então, tudo isso varia em todo o nosso país. E também o status de conservação dessa espécie, ela é rara, não ameaçada, vulnerável ou é ameaçada, segundo a IUCN, ou então a lista vermelha que existem para as espécies arbóreas brasileiras, tudo bem? Então, essas são as informações que irão nesse capítulo, né? Informações botânicas sobre as nossas árvores brasileiras, né? E que muitas delas sabemos que não são ainda testadas. Então, nós acreditamos, como colaboradores e como tantos autores e organizadores, que a nossa publicação, nesse caso, ela abrirá frente para muitas pesquisas de árvores que têm um potencial paisagístico, né, ornamental, ou de sombreamento, ou de outras importâncias, né, com seus serviços ecossistêmicos para os meios urbanos brasileiros, mas que não foram testados. E elas estarão nessas listas desse nosso livro e poderão, essa árvore aqui pode ser testada. Vamos testar no nosso campus universitário, né? Então, vamos testar 5, 10 espécies e acompanhar por 5, 10, 15 anos para realmente verificar se elas dão certo ou não. Então, com certeza essas listas elas trarão mudanças de paradigmas, né? E trarão oportunidades para a pesquisa brasileira trabalhar as nossas árvores, e também creio que não só árvores, mas elementos arbustivos e às vezes até herbáceos que podem ser utilizados. Não estarão os elementos herbáceos e arbustivos na lista, mas a lista despertará essas várias possibilidades para a pesquisa brasileira nesse nível. Então, sabemos, essa ideia, acho que foi uma ideia que vai ter publicação. Até eu sempre falo, né, e gosto de repetir, né, que numa palestra da estimada Maria do Carmo Sanchotene, né, no último congresso da SBAL, em João Pessoa, ela comentou sobre o potencial e a importância do uso das espécies nativas que temos no nosso Brasil, nas nossas ruas. Então, com certeza essa fala da Maria do Carmo, né, junto também com toda a paixão que o Flávio Barcelos possui, né, para esse assunto, foi algo impulsionador para que essa obra ficasse na minha cabeça, entrasse também na cabeça do Maurício e do Alessandro em nossas conversas iniciais lá no fim de 2019, e também acabou aí entrando nos corações e nas mentes dos autores e das autoras que estão elaborando esse capítulo. Não podemos mais deixar a nossa flora nativa excluída de nossas cidades, né? Claro, existem árvores inadequadas. Existem muitas árvores nativas brasileiras inadequadas para o uso em meios urbanos, né? Nas diferentes realidades que existem em nosso país. Mas
com certeza, a subutilização de nossas árvores, da nossa botânica brasileira, nas ruas brasileiras, ela é um fato. E é muito triste porque nós já estamos no ano 2020, né? Tanto se fala dessa questão da importância da biodiversidade, também, né, replicando o meio natural em nossas cidades, mas na prática o que a gente mais vê é devastação e mau uso da arborização urbana em nossa cidade, né? O manejo mal inadequado, mal gerenciado. Então, nessa linha, o nosso capítulo 2, a nossa parte 2, né, com os capítulos de cada estado, vão valorizar a arborização urbana brasileira com árvores brasileiras, das nossas unidades fitoecológicas, dos nossos biomas. É isso. Se eu esqueci de algo, Alessandro pode completar. E tem também Maurício complete. Eu só tenho a agradecer muito, né, para finalizar minha fala, já falei demais, aos espetaculares autores e autoras que estão desenvolvendo esses 26 capítulos sobre a flora nativa brasileira, né, sendo ofertada aí para as nossas cidades. E depois a gente no pós-livro consiga ver essas espécies que estarão em nossas listas aqui nesse livro, nessa coletânea, nos viveiros, nas ruas e às vezes fora das ruas, caso elas sejam inadequadas, mas que ao menos elas sejam testadas. Muito obrigado. Obrigado, Fer. Bom, finalizamos então a segunda parte do livro. Queria deixar um recado para quem está assistindo, fica à vontade aí no chat para mandar perguntas, não só sobre o lançamento, mas também sobre o conteúdo do livro, tá? Podem perguntar, estou acompanhando aqui, tem bastante gente no Facebook. Maurício, eu vou passar para você então, falar da última parte do livro, que é a parte que traz o tema políticas públicas. Vai lá. Obrigado, Ale. Eu acho que eu vou iniciar essa fala, assim, trazendo para quem talvez tenha entrado um pouco depois do início da sua apresentação, a construção pedagógica de cada livro, né? Então, a primeira parte, nós estamos preocupados em apresentar o que uma árvore traz de benefícios para a cidade, qual é a relação da árvore com os equipamentos urbanos, como é que deve se olhar e se cuidar de uma árvore urbana. A gente traz um olhar sistêmico sobre a árvore, né, na cidade. Na segunda parte que o Fernando acabou de falar, nós queremos trazer, principalmente para o gestor público, quais são as principais espécies que nós entendemos e como é que elas são. Qual é o jeitão dessas árvores, né? Ela tem uma copa assim, ela tem uma madeira mais dura, então vai ter informação da densidade da madeira, ela tem uma folha assado, ela floresce em tal mês. Então ele consegue mais ou menos ter uma ideia de quem são essas árvores que nós estamos falando. Olha, existem muitas, mas essas aqui elas são assim. E na terceira parte, que é essa que eu vou falar agora, seria uma costura da primeira parte com a segunda, entendendo a cidade enquanto palco, enquanto cenário onde toda essa peça vai acontecer. Então, é importante posicionar isso porque a ideia é que o gestor tenha uma fluência, né? O leitor do livro como um todo, ele tem uma fluência, né? Ao pegar o livro, ele vai entender a árvore em diversos contextos, ele vai entender quem são essas espécies sugeridas para ser plantada na região norte, sudeste, e no final ele vai falar, tá, então, mas como? Em qual contexto? Ao que eu consigo fomentar uma política de arborização? Então, a terceira parte é uma parte de políticas públicas e perspectivas futuras da arborização urbana. Nessa parte, a ideia por exemplo, abordar quais são as potencialidades, quais são os limites, quais são os desafios, quais são as oportunidades do plantio das árvores na cidade. Então, existem alguns cases de sucesso que os nossos autores não vão simplesmente fazer uma descrição de um estudo de caso, mas quando apresentarem um caso, nós conversamos, né, bastante, que quando for apresentado um caso, trazer os desdobramentos desse caso propriamente dito, porque as cidades são heterogêneas, como o Alessandro bem colocou no início da questão. Então, por mais que nós estejamos, por exemplo, falando de São Paulo,
né, do estado, da região sudeste, né, a cidade que está no extremo oeste do estado de São Paulo, ela é absolutamente diferente, né, em termos de PIB, em termos de densidade demográfica, em termos de indicadores de saúde, DH, de outras cidades que estão mais para cá, próximo da capital. Então, e assim em toda a região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, a ideia é que, que os capítulos nessa parte, eles tragam essa problemática. E aí eu vou trazer algum exemplo que nós discutimos, né, de municípios que estão, por exemplo, no bioma Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica, ela tem lá, de 2006, ela tem como instrumento de política pública o Plano Municipal da Mata Atlântica, que é feito, claro, em escala municipal. Um dos desdobramentos, o PMMA, esse Plano Municipal da Mata Atlântica, ele traz como premissa, ele traz na sua alma a cobertura, né, a revegetação do bioma Mata Atlântica, incluindo as cidades nesse recobrimento vegetacional da Mata Atlântica. Bom, esse recobrimento ele se faz por meio de arborização urbana, por meio de requalificação dos espaços verdes urbanos. Ele se faz por meio de manutenção e ampliação de áreas protegidas ou de unidades de conservação, dependendo de como for a área. Então, a ideia é que nessa última parte sejam discutidas essas abordagens, né? Os autores eles vão trazer, então, essa questão, por exemplo, da heterogeneidade de cobertura verde nas cidades, principalmente nas capitais. As capitais, normalmente, elas têm um fator de segregação socioespacial inato ao padrão de desenvolvimento imposto ao longo do século XX, um padrão desenvolvimentista que olhou muito para o capital em detrimento ao setor ambiental. Então, as cidades cresceram com malhas, com ruas, com avenidas, com edificações, e as franjas da cidade, como o Fernando bem disse, essas áreas periféricas, periurbanas, elas, então, acabaram acomodando uma parte socioeconômica desfavorecida das cidades. E, com isso, degradação ambiental e toda aquela história que a gente sabe que tem de impacto ambiental. Bom, a ideia é entender como deve, por exemplo, uma das abordagens, né, como as cidades podem olhar e redistribuir os espaços verdes ou criar políticas para a reconstrução desses espaços verdes. Uma outra perspectiva agora. Como é que as litorâneas podem e devem criar planos de adaptações às mudanças climáticas, conservando os ecossistemas de manguezais, por exemplo, que é um ecossistema que está atrelado ao aumento da resiliência, né, frente a futuros cenários aí de extremos climáticos, que são previstos, por exemplo, pelo IPCC. Então, essa compreensão sistêmica que nós estamos falando, da árvore enquanto paisagem dentro de um contexto maior urbano, ela varia muito. Mas o que os autores vão trazer nessa parte, e assim, é absolutamente interdisciplinar. Existem, por exemplo, um grande grupo de arquitetos misturado com agrônomos, que estão misturados com biólogos, com engenheiros florestais, com sociólogos, e isso traz uma riqueza ímpar para o trabalho. E aí isso pode ser considerado uma cereja do bolo, porque essa multivisão traz esse coroamento dessa construção pedagógica do livro para que o gestor público possa digerir e falar, não, tá, entendi. Então, na minha cidade, aqui é uma cidade média, está crescendo, litorânea. O que nós precisamos, então, é fomentar políticas assim, assado, né? E o plano de arborização, ele entra associado a uma política de adaptação às mudanças climáticas, ou nós precisamos, então, resgatar aquilo que se chama PMMA, que é uma obrigação municipal fazer segundo a Lei da Mata Atlântica, e um dos desdobramentos pode ser o fomento e a elaboração do plano de arborização urbana ou de outros planos municipais que, eventualmente, estejam associados a essa questão da infraestrutura verde da cidade. Então, essa terceira parte, ela traz, assim, dentro de uma perspectiva sistêmica, a árvore enquanto elemento integrador de sistemas, né? O sistema urbano, o sistema ecológico, e com isso ela possa subsidiar a elaboração ou aprimoramento de políticas públicas que já estão em andamento, né, no município. Então, a ideia é que essa terceira parte, então, ela seja, assim, um coroamento
né, dessa construção pedagógica que nós construímos ao longo da parte 1 e da parte 2 do livro. E como o Alessandro bem disse, logo depois, o LO, né, uma pessoa incrível que tem acompanhado aí, tem participado das nossas reuniões sempre, né, um grande profissional, ele vai fazer um capítulo bastante interessante, né, sobre esses cases internacionais, para que a gente possa entender, né? A gente sempre sabe aqueles cases, lá deu certo, lá eles fizeram isso, em 5 anos eles transformaram e tal, mas vamos entender um pouquinho melhor a partir da perspectiva do LO, e depois a Luciana Schenck, né, uma brilhante, a nossa madrinha, a gente chama carinhosamente assim, ela vai então fazer o fechamento do livro, como o Alessandro bem disse na introdução. Então, Ale, eu acho que eu finalizo por aqui, né, de repente passando a palavra para você também, ficando aberto aí para depois se alguém quiser fazer alguma pergunta. Maravilha, irmão. Obrigado. Fer, também obrigado aí pela explanação. Temos algumas perguntas aqui. Primeiro eu queria comentar, a Hanna Corina, parabéns, representando muito bem o Brasil na arte da arborização. Hanna, obrigado pelo teu comentário. A Natália Oliveira Vargas também comentou aqui, parabéns aos organizadores e autores. Natália, obrigado também pela presença. A Maria Oliveira, muito bom, uma obra que contribuirá para instrumentalizar os gestores das cidades quanto à arborização urbana. Maria Oliveira, também muito obrigado. Maurício, já vou aproveitar e passar para você uma questão que a Josilene Moraes Costa está perguntando como adquirir o livro. E aí, seguido, o Marcelo Soares também pergunta, esse livro terá exemplares apenas no evento ou à disposição para comprar online? Legal, ótima pergunta. Muito obrigado pela pergunta, acho que isso é muito esclarecedor. Eu acho que existem duas coisas, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que, como o Fernando já falou, mas acho que é importante salientar, é um trabalho extensionista, é um trabalho que nós entendemos como o tripé da universidade, é um trabalho voluntário, meu, do Alessandro, do Fernando, do Flávio Teles e de todos os 500 e tantos autores que nós somos absolutamente gratos pela contribuição. É um trabalho que, claro, tem um custo, e para isso nós estamos buscando verba, ainda em fases enfim, nos trâmites bem chato, enfim, a parte mais chata talvez, a parte mais legal é trabalhar da parte pedagógica propriamente dito, mas, respondendo a sua pergunta, não, eles ficarão livres na editora para venda online, venda física, é uma questão, vai ser um livro como qualquer outro livro técnico que vai ter diversos canais para venda. E não, nós não vamos nos limitar ao Congresso, mas o Congresso sim será uma porta de entrada. Ali nós queremos então lançar os livros, lançar a coletânea e a partir daí, enfim, é uma questão, eu acho que eu nem sei se eu consigo responder tão bem isso, porque acho que é uma questão que depende muito da editora, né, de produção, essas coisas todas. Mas acho que a partir do evento, do lançamento, então ele provavelmente estará disponível para venda nas livrarias, enfim. Enfim, eu acho que seria basicamente essa a resposta. Respondi as duas, eu não lembro, eu não marquei aqui. Qual foi a outra, Ale? Eu posso complementar também. Como adquirir o livro, né? É exatamente isso. E se está apenas num evento. Vamos lá. Fer, já vou deixar a próxima para você. Quem está perguntando aqui é o Rafael Salomão, pelo Facebook. Senti falta de um capítulo na parte de seção 1 do livro, a obra que trate sobre os riscos potenciais de queda das árvores. Sim. Nobre Salomão, que está após aí teve um declínio, né, por questões particulares de um nobre autor. Salomão está como autor lá, Florística Pará, né, do estado do Pará. Sim, Salomão, mas essa questão de riscos, né, as análises de riscos que envolvem cálculos matriciais e toda uma metodologia, né, desenvolvida aí pelo pessoal especialista, ele será abordado em manejo, no capítulo de manejo, tecnologia, na parte 1. Então, pode ficar tranquilo, a todos vocês, né, que sentiram falta até desse termo, né, um termo técnico importante, da análise de riscos, da queda de uma árvore ou até de galhos, de partes importantes, né, do vegetal, causando danos importantes aí ao ser humano, a materiais ou até a vida humana. Mas no capítulo de manejo estarão presentes essas metodologias também da análise de riscos
de árvores urbanas, tá? E só para complementar também a informação sobre o livro, né, da questão da venda, a concepção, né, desse livro, ela é para que a distribuição do mesmo seja gratuita. Para quem? Né? Para todos os municípios brasileiros. Para isso a gente está correndo atrás desse fomento, né? Então, para os 5.570 municípios brasileiros aí, e também para algumas ou o máximo de universidades que conseguirmos, né, uma distribuição gratuita desse livro físico. Depois dessa distribuição gratuita, né, que estamos aí super empenhados para a busca aí de patrocinadores no momento, também tem a questão da venda pela editora, né, dizendo que, afirmando que estamos procurando aí as melhores editoras brasileiras e quem sabe alguma internacional. Certo? É isso. Provavelmente também essa obra irá para outros países de língua portuguesa, bem provável, com o apoio aí da FAO, eu creio que isso se tornará uma realidade. E talvez também ser traduzido para o inglês, o espanhol, talvez, não é muito difícil, né? Para que a realidade brasileira seja conhecida e também divulgada em outros países. Alessandro? Maravilha, Fer, obrigado. Antes de passar para o Maurício a próxima questão, fazer um comentário do Anderson Leite Fontes aqui. Muito interessante a fala do Maurício. A nossa capital do Brasil, João Pessoa, foi a primeira capital a aprovar o Plano de Manejo e Conservação da Mata Atlântica, onde junto aprovamos, através da Lei 12.101 de 2011, do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, que consolida a árvore como ferramenta ímpar no modelo de política sustentável do município de João Pessoa. Anderson, primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Vamos lá, Maurício. Uma pergunta da Kathleen. Como foi a formação dessa rede para a composição de tantos autores? Só falando que nós temos aí, somando os autores de cada capítulo, né, mais de 500 pessoas envolvidas. Bom, nosso trabalho, ele começou, como o Alessandro apresentou no começo, ele teve início há um ano atrás, mais ou menos. Tivemos algumas reuniões, a ideia era fazer um trabalho menor, e aí, por uma questão fitogeográfica, nós entendemos que nós esbarraríamos em limitações de propor talvez um manual técnico de arborização, alguma coisa nesse sentido. E aí isso evoluiu para uma coletânea, e nessa evolução, bom, vamos lá então. Primeiro estruturamos os capítulos, e aí nós fomos buscando, com o apoio da SBAL, o Fernando, um dos organizadores, o que acabou de falar, ele tem um grande relacionamento na SBAL há muito mais tempo do que eu e o Alessandro, então ele fez um grande network no começo, e a SBAL foi assim, mas foi fundamental, foi fundamental na aquisição, na busca de nomes para que pudessem escrever os capítulos, e nós fomos convidando, né? E chegou um momento que acabou, né? O nosso leque de networking acabou, e nós fomos, então, para uma outra etapa. Partimos para o que um acadêmico talvez buscasse, que foi a literatura científica. E aí nós fomos buscar, por meio de currículo Lattes, por meio de produções específicas da área. A arborização urbana não é uma área que é um pouco mais restrita, né? Então, talvez um pouco mais tímida em comparação a outras áreas, mas aí uma pessoa apresenta outra e olha, e aí nós conhecemos as pessoas, né? Para você ter ideia, o Saulo, que é o nosso colega lá da NASA, nós já o conhecíamos por nome, por artigo, e a princípio era um outro pesquisador aqui de São Paulo, que nós convidamos, mas ele declinou por conta estava super atarefado por conta da pandemia, e aí nós escrevemos um e-mail para ele aceitou prontamente, foi super solícito, foi uma pessoa assim que abraçou, né, como posso dizer, abraçou a ideia prontamente. E nós tivemos assim um trabalho hercúleo, e muitos aqui são testemunha. Flávio Teles foi uma pessoa assim bacaníssima, né? O Luiz do Espírito Santo, tantos outros, assim, é até sacanagem falar só de alguns nomes, porque todo mundo foi muito solícito e participaram assim das nossas reuniões. Então nós fizemos reuniões por área, por capítulo,
e juntamos todo mundo para construir, porque essa construção, esse mérito não é meu, do Alessandro e do Fernando. Esse mérito é de 500, 600 pesquisadores, porque nós construímos essa ideia juntos. Então, foi com palpite de um, e até esse momento, até semana passada, nós recebemos ideias, por que vocês não fazem assim? Isso parece que vai ficar um pouquinho complicado. Então, assim, é um trabalho a muitas mãos, e a gestão foram 3 meses intensos, assim, de reuniões, nós 3, todos os dias, de domingo a domingo, e com os autores aí de segunda a sexta, pelo menos, de segunda a sexta todos os dias reunião, mas variando com eles, né, ao longo dessas, para a gente poder refinar, para a gente alinhar. Então, o pensamento é um pensamento de 500 pessoas em cima desse trabalho. Beleza. Vou passar para o Fernando. O Marcelo Soares está perguntando aqui, dizendo que vai tentar participar do Congresso, e ele pergunta se a gente tem previsão de quando vai acontecer o Congresso. O Congresso da SBAL já está agendado para setembro do próximo ano, né, em Campo Grande, mas eu queria que você, para responder a pergunta dele, falasse também dos outros eventos que nós vamos participar para lançamento do livro. Tá legal, Alessandro, obrigado. Agradeço também a pergunta. Existem alguns eventos nacionais que já estamos aí engatilhados para participar, caso a quarentena se encerre, né? Nós estamos nesse período difícil, porém, caso a quarentena se encerre e os eventos aconteçam, a gente espera que sim, mas ainda existe uma incerteza. Existe o 71º Congresso Nacional de Botânica, que acontece no final de junho, né? Se eu não me engano é isso, ao final de junho. Temos também um congresso brasileiro de ecologia, né, que o Maurício aí está organizando, e provavelmente ficaremos com uma boa parte assim dos momentos do congresso para falar sobre o verde urbano, ecologia urbana e todos esses aspectos que a coletânea aborda. O Rio Capital, né, que tem o Congresso Mundial de Arquitetura, fomos procurados e fomos aí com mérito aí da articulação sua, né, Alessandro, esse Congresso Mundial de Arquitetura, ele também entrou no hall das possibilidades de apresentação do nosso livro, né? Então, esse ainda não existe data, creio eu, né? Eles ainda não fecharam uma data, né? Mas estaremos nesse congresso. E lembrando, né, como a Eliane Guaraldo colocou aqui, a nossa colega arborista, né, que o lançamento, né, da nossa coletânea oficial, os demais serão pré-lançamentos, momentos assim importantíssimos, mas o momento do ápice será no 24º Congresso Brasileiro e o 3º Ibero-Americano de Arborização Urbana, acontecendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, sendo pela organização aí da professora e colega Eliane Guaraldo e sua equipe, toda a sua equipe. Então, são vários momentos, né, durante o ano. Provavelmente aí acho que seria muito importante também que façamos um pré-lançamento em São Paulo, em Salvador, na Bahia, talvez em Santarém, em outras cidades importantes, né, que possamos nos desdobrar para isso. E teremos o pós-livro também, que viajaremos pelo Brasil todo, abordando agora com todos vocês, né, autores e autoras que estão, os coautores também que estão nos acompanhando aqui na live, ou então nos verão na live gravada, a importância, né, fundamental de cada um de vocês, né, você coautor, coautora, os autores principais também de cada um dos capítulos, como multiplicadores dessa obra, não para venda, não nos interessa falar realmente de venda. Para mim, tenho certeza para o Alessandro e para o Maurício também, venda, não, na multiplicação dessa obra para que ela se torne uma obra viva, né? Assim, com a mesma emoção e carinho que o Anderson abordou, né? E a preocupação que o Anderson aí da SBAL, né? No nome do nosso querido presidente Sérgio Chaves, né? Também um grande amigo das árvores, né? A gente
tem essa preocupação com o cuidado, com o manejo, com a gestão da arborização e florestas urbanas brasileiras, das áreas periurbanas brasileiras. Elas precisam ser multiplicadas, né? As agroflorestas por todo o Brasil, a redução de insumo de agroquímicos, né? Na medida do possível, o máximo, alimentos limpos, respeito à natureza, né? Essa é a nossa intenção. Então, que a nossa obra seja multiplicada na prática, para que as cidades sejam melhor cuidadas, as pessoas tenham mais saúde física, tenham mais parques para caminhar, tenham mais saúde mental, né? Que as nossas árvores sejam vistas como seres vivos. Muitas vezes o pessoal parafusa, prega uma árvore, põe holofote, né? Concreta o colo da árvore ou da muda, corta a muda, quebra a muda. Então, que a gente possa extirpar, né, essas tristezas que acontecem no Brasil com a educação, com a extensão, com a pesquisa, né? A nossa obra também quer louvar a pesquisa, democratizar e popularizar a pesquisa importantíssima brasileira que existe em relação à arborização e às florestas urbanas, as áreas periurbanas. Então, é por aí, né? Fora as questões multidisciplinares que a nossa obra e a arborização urbana abarcam, né? Então, a ideia é essa, né? O nosso colega que fez essa pergunta, acompanhe, né? E depois, ou num congresso ou dois, e depois em sua cidade, em seu município, torne a coletânea, o livro Arborização Urbana Brasileira, um livro vivo, né? Que tiremos ele da prateleira, de forma alguma que ele nem chegue a ficar na prateleira, que ele seja lido, né? Às vezes a gente até ouve, mas esse livro nem será lido pelo tamanho que ele é. É muito triste, né? Que a gente não possa ter essa ideia, que nós até ouvimos aí em questões governamentais, que o livro é um item da elite. Não, né? É por isso mesmo que a gente quer doar esse livro para os municípios brasileiros, para muitas universidades, para que ele se multiplique de uma maneira viva, na prática, em cada um dos municípios brasileiros, seja lá no cantinho do Acre, do Vale do Jequitinhonha, numa cidadezinha aqui de São Paulo, super pequena e pobre, que existem, né? E até nas capitais também, que ele possa ser útil, né? Com tantos autores fantásticos aí que estão se desdobrando junto conosco, né? Com os organizadores, assim como o Maurício comentou, de uma maneira hercúlea e voluntária, para o bem do Brasil, para o bem da natureza urbana brasileira, e periurbana e rural também, né? Porque tem as matrizes, as árvores mães, que são muitas vezes no meio rural, em florestas, em fragmentos, etc., né? Às vezes em reflorestamentos, né? Áreas que foram degradadas e depois restauradas, tem essas árvores matrizes, e também não temos os filhotes, né? As mudas, as sementes, emprego. Então, que o nosso livro possa realmente ser um livro vivo e saiam do Congresso todos os participantes desse livro com muito entusiasmo para colocá-lo em prática, mesmo nas dificuldades políticas que o Brasil impõe para isso, mas que ele seja uma ponte para que a academia e a política, a gestão pública brasileira converse de uma maneira mais tranquila e mais fluida, tá bom? Desculpe pela extensão, mas acho que a mensagem é importante. Obrigado. Obrigado, Fer. Antes de passar para o Maurício, só avisar sobre o congresso. As inscrições estão abertas para o congresso da SBAL do ano que vem. Pode entrar no site do congresso ou no site da SBAL, tem um encaminhamento. Então, faça a sua inscrição e associe-se à SBAL. Bom, primeiro, a Kathleen falando aqui que é uma grande contribuição para a arborização urbana do nosso país. A Solange Manica, biólogos não param. Isso aí, um abraço, Solange, muito obrigado. Lembrando que no livro, além de biólogo, tem todas as profissões possíveis envolvidas, aí, arquitetos, engenheiros, administradores e profissões afins. Eu vou passar a próxima pergunta para o Maurício. A Evelyn Latarulo também, parabéns pelo evento. Carlos Alberto também, obrigado, Carlos, pela presença. A Miriam Coelho, parabéns pelo evento. Miriam, também muito obrigado. Maurício, responde para o Marcelo Soares, ele está perguntando se a gente buscou apoio em universidades públicas ou também englobamos universidades particulares. Ok. Marcelo, na verdade, nós buscamos nomes, né? Independente se for universidade, instituto, público ou privado. Eu, particularmente, pertenço a uma instituição privada aqui de São Paulo,
O Fernando pertence a uma universidade pública e o Alessandro também. Então, para nós isso foi absolutamente indiferente. Nós temos diversos pesquisadores de universidades privadas de todo o país. Nós temos diversos pesquisadores de universidade pública, predominantemente de universidades públicas. Temos autores e pesquisadores de institutos, Instituto de Botânica, diversos Instituto de Estudos Avançados da USP, diversos institutos. Temos autores da gestão pública, pessoas de secretaria, por exemplo, a Hélia, a Solange, a Priscila, aqui da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. No Rio de Janeiro também, a turma lá com o Flávio Teles. No Porto Alegre, tem muitas pessoas da gestão pública que são autores do trabalho, são autores de extremo peso. Temos de diversas naturezas. Na verdade, nós buscamos nomes porque nós queríamos os maiores especialistas nas respectivas áreas, né? Nós sabemos que, por sermos botânicos, nós podemos, né, até às vezes meter o bedelho numa outra área, quando nós estamos lá. Você pode dar essa aula, não tem ninguém para dar essa aula na universidade, no departamento, você vai, sei lá, proferir uma palestra. Às vezes a gente dá um jeito, mas no livro nós buscamos exatamente as pessoas especialistas nas áreas. Então, foi uma busca por nomes e não por instituição, basicamente. Maravilha. Obrigado, Maurício. Fer, também obrigado. Eu acho que é isso. Da nossa parte, encerrando por aqui. Novamente, queria agradecer a SBAL pelo apoio institucional, pela abertura do espaço, pela força que está dando aí para a divulgação do livro. Também agradecer aos mais de 500 autores, pessoas extremamente especiais, competentes, que estão ajudando muito a gente. E eu acho que é isso, Kathleen. Vou passar a bola aí para você. Boa noite, obrigado. Ok, Alessandro. Agradecemos a presença dos nossos convidados, do Alessandro, do Fernando, do Maurício, pelo compartilhamento de tão importantes informações sobre essa grande obra, com uma contribuição importantíssima para as árvores urbanas da nossa cidade. E lembramos que hoje ainda o nosso público teve que se dividir, né, entre dois importantes eventos em prol da arborização urbana, porque está acontecendo também o Simpósio Brasileiro de Estudos em Arborização Urbana. Mas a gravação deste evento vai estar disponível para que possa ser assistido posteriormente, para aqueles que estavam se dividindo entre as apresentações, né? Agradecemos mais uma vez os técnicos, os gestores, os professores, os estudantes e a comunidade em geral que acompanha esses eventos. O alcance desses eventos nas redes sociais, com um grande compartilhamento e participações, demonstra o quanto o público está interessado em conhecer mais sobre as questões que envolvem o tema da arborização urbana. E lembramos ainda que o próximo evento, do dia 16 de dezembro, ou seja, na próxima quarta-feira, será uma continuidade deste trabalho, onde será abordado as questões de uma construção de pontes entre a área acadêmica e a gestão pública ambiental, com os nossos convidados, e também teremos uma parte sobre a Revisbal, onde será abordado uma prestação de contas e do trabalho que a Revisbal com a Daniela Biondi. Destacamos ainda, por final, que a produção destes eventos só foi possível graças ao interesse da SBAL, através do seu presidente Sérgio Chaves, que acreditou na proposta, e na Unipampa, que possibilita a utilização de seus bolsistas e ferramentas de comunicação para a transmissão dos eventos. Além destes citados, para a organização dos eventos, contamos ainda com uma equipe técnica responsável pelos temas e contatos com os convidados. Desejamos uma boa noite a todos e gostaríamos de contar com todos no nosso próximo evento.